De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o termo câncer abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas. O câncer mata mais de 280 mil brasileiros ao ano. Entre 80% e 90% dos casos de câncer, eles estão associados a causas externas. Para esclarecer as nossas dúvidas sobre o câncer, eu recebo aqui na nossa casa o oncologista Dr. Rafael Zapata. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Oi, Abi. Prazer novamente estar aqui nesse programa maravilhoso novamente. Prazer e poder é nosso. falar desse assunto tão importante. Com certeza. Doutor, quando a gente fala de câncer, eu acho que isso ainda não mudou. O senhor me corrija. As pessoas já ficam com medo de falar da doença, né? O que é o câncer? Exatamente. Antes de mais nada, parabéns pelo dia de ontem. Obrigada, doutor. Muitas felicidades. Obrigada. Bom, o câncer, Abi, ele, na verdade, é um crescimento das nossas células de forma desordenada. Todas as nossas células do corpo, a gente tem células em todos os tecidos. Pulmão, fígado, intestino, próstata. E elas crescem de uma forma ordenada. Elas nascem, crescem, fazem sua função que tem que fazer e morrem depois para crescer outras células. Por algum motivo, alguma célula pode crescer de uma forma desordenada e não morrer mais essa célula e só crescer. Ela desenvolve outras células e acaba formando um tumor maligno que pode ir para outros órgãos também. Doutor, e quais são as principais causas? Existe isso? Ótimo. Esse é o intuito desse dia importante, Dia Mundial de Combate ao Câncer, que a gente atuando nas causas, sabendo as causas e atuando nas causas, a gente pode diminuir a incidência de uma forma importante, né? As principais causas, ao contrário do que as pessoas pensam, só por volta de 10 a 20% dos casos são genéticos. A maioria a gente consegue modificar, né, que é o nosso dia a dia. Não ser sedentário, fazer atividade física ajuda bastante a diminuir a incidência de câncer, principalmente aeróbico. Atividade aeróbica, como por exemplo caminhada, corrida, esteira, hidroginástica, algum esporte. Isso, além de deixar o corpo saudável para outros tipos de doenças, também diminui a incidência de câncer. A alimentação, também uma alimentação com bastante frutas, verduras, vegetais, beber bastante água. Né, isso melhora bastante a não desenvolver o câncer ao longo da vida, né? Uma alimentação com alimentos embutidos, ultraprocessados, aumenta a chance, né? Então evitar que não seja tão rotineiro assim. E o hábitos de vida, como cigarro, bebida, isso são causas de importante incidência de câncer. Que é bem difícil depois, né, doutor? Porque muitas pessoas que têm o câncer, por exemplo, no pulmão, elas têm que parar obrigatoriamente de fumar. Seria o correto, né, doutor? E eu acho que essa fase deve ser muito difícil, não é? É muito difícil, até porque a pessoa fica ansiosa, né? Então acaba sendo mais difícil ainda para parar de fumar. Mas a gente sempre fala para os pacientes, se continuar fumando, vai continuar dando o alimento para o câncer crescer e o tratamento acaba sendo não eficaz. Essa é a importância. Além disso, também existem os vírus. Alguns vírus também podem desenvolver também, são fatores de risco, né? Como, por exemplo, o HPV, no câncer de colo de útero, de cabeça e pescoço, a hepatite B para o câncer de fígado. Então, a gente atuando nessas condições das causas, fazendo atividade física, tendo uma alimentação saudável, não ter vícios e fazer a vacinação adequada, a gente diminui muito a incidência de câncer no Brasil e no mundo. Doutor, quais são os tipos mais comuns? Ótimo. O tipo mais comum, de longe, é o de mama. Nas mulheres, é o de mama. E no homem, o de próstata, né? Além disso, na mulher é importante também de intestino, de colo de útero, e no homem, de intestino e de pulmão. E o bom é que a gente ainda tem exames para todos esses tumores que a gente pode diagnosticar numa fase precoce. Ou diagnosticado numa fase precoce, ou até ser diagnosticado ainda quando não virou o tumor. Então é possível. Porque todo mundo fica assim, câncer tem cura? Ótimo. Essa é uma pergunta bastante questionada, né? Graças a Deus, ao contrário também do que muita gente pensa, a gente consegue curar boa parte dos cânceres por mais de 50% das vezes. Então, quando diagnosticado numa fase bem inicial, maior é a chance de cura, podendo, por exemplo, um câncer de mama muito inicial ser uma chance de cura de mais de 90% das vezes e com tratamento menos agressivo. Ou seja, quanto mais precoce, maior a chance de cura e menos agressivo é o tratamento. Que bom, doutor. A gente tem uma animação aqui que eu queria que você explicasse pra gente, mais ou menos, como é que funciona. O que a gente está vendo, doutor? Aí é a célula, né? A célula se infiltrando no tecido.
uma célula maligna, ela pode se infiltrar, seja no pulmão, no fígado, e acaba crescendo, se proliferando, assim como está acontecendo na figura. E elas acabam que elas não morrem como deveria acontecer, para crescer outras células. E vai crescendo. Aí é o tecido mamário, que é o câncer mais comum nas mulheres. Só no Brasil, por ano, são 65 mil novos casos que são diagnosticados. E quando precoce, a gente consegue curar. Doutor, quando a gente fala de metástase, o que é? Ótimo. Metástase é quando essa célula ela pode cair na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos e ir para outros órgãos. Então, por exemplo, uma pessoa que começou um câncer de mama, essa célula ela pode cair na corrente sanguínea e parar no fígado, por exemplo, ou nos pulmões, ou no cérebro. E aí já o tratamento costuma ser um pouco mais agressivo e a gente, já a palavra cura, a gente não tem como ter essa certeza, né, quando já vira metástase. Mas hoje, graças a Deus, a oncologia está se renovando, se atualizando a cada dia e os tratamentos estão sendo melhores com as pessoas vivendo por mais tempo, com mais qualidade de vida. E doutor, existem sintomas que a gente de repente pode perceber? Por exemplo, o de mama eu acho que é o que mais fica na cabeça, né, da gente, mas existem alguns sintomas de, olha, não estou bem, isso pode ser, ou para a gente investigar, ou não? O ideal é ser diagnosticado na fase que não tem sintomas, porque aí quer dizer que está bem inicial e não chegou nem a pessoa a sentir nada. Mas sim, existem sintomas, não necessariamente que vai estar numa fase avançada, mas normalmente, quando a gente fala de tumor, a gente pensa em sintomas, são aqueles sintomas que começam e não melhoram nos dias seguintes ou nas semanas seguintes, como por exemplo, um emagrecimento sem causa específica, ou a pessoa perde o apetite por uma fase longa também sem causa específica, ou sente, por exemplo, um sangramento nas fezes para câncer de intestino e não melhora, aí tem que ser pesquisado, por exemplo, fazer a colonoscopia para ser diagnosticado. Mas de forma geral, que a gente quer diagnosticar quando não tem sintomas, né? Os sintomas costumam ser variados com cada órgão. Por exemplo, o pulmão, aquela tosse que não passa por semanas ou meses, ou até muitas vezes tosse com sangue, então tem que ser pesquisado. Nem tudo é câncer, mas tem que ficar com o pezinho atrás. Tem que ficar com o pé atrás. E aí a gente fala de tratamentos. Doutor, quais são os tratamentos? Ótimo. Existem, praticamente na oncologia, 3 formas de tratamentos, né? A cirurgia, a radioterapia e os medicamentos. E hoje, todas essas modalidades, elas têm evoluído cada vez mais. Tanto a cirurgia, com técnicas robóticas, técnicas menos invasivas, ou a radioterapia com os novos aparelhos e os medicamentos com novas quimioterapias ou até com imunoterapia. Cada tipo de câncer tem um tratamento diferente. E eu falo também para as pacientes, como o câncer de mama é muito comum, todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama, uma vizinha, um familiar, e elas comparam muito, né? Mas cada tipo de tumor, o tratamento é diferente um do outro. Tem uns que vão fazer químio, outras não. Umas vão fazer radioterapia, outras não. O importante é o médico ver, diagnosticar, ver que estágio está para fazer a melhor forma de tratamento possível para essa paciente. E doutor, depois que a gente faz um tratamento, como a gente sabe, por exemplo, que eu estou curado, que eu estou bem, que eu posso ir menos vezes ao médico? Como que a gente sabe disso? Essa é uma pergunta bastante também realizada, assim, como as demais, porque todo mundo quer ficar livre, né? O que eu costumo falar para os pacientes, assim que tira o tumor, está livre do tumor, né? O tratamento, se houver indicação de tratamento, é para prevenção. Nem todos os tipos de tumores têm indicação de um tratamento pós-cirúrgico, mas normalmente acaba sendo preventivo pós a cirurgia. Então já está sem o tumor. Mas existe um número mágico na oncologia, que são 5 anos. Depois de 5 anos, teoricamente, a maioria dos tumores, a chance de recidivar é o mesmo da população que nunca teve tumor. Então a gente costuma ficar mais tranquilo depois de 5 anos, mas a gente sempre tem que fazer um acompanhamento com rotina no médico para ver se está tudo bem no organismo. E doutor, se a gente tem casos na família, é necessário a gente tomar um pouquinho de atenção, mesmo que a gente nunca tenha percebido, por exemplo, eu tenho uma avó que faleceu por câncer no intestino, tá? Então, assim, é necessário, de repente, começar a fazer alguns exames antes, verificar, ou não é necessário ficar tão preocupado? Sim, é importante ficar atento, né? Mas a maioria realmente são causas esporádicas, nem sempre tem relação com a parte genética.
Tem que ter um histórico familiar mais importante, como mais parentes de primeiro grau. E em caso de dúvida, quando tem um histórico mais importante, até procurar um médico que a gente chama de oncogeneticista, que aí vai fazer algumas análises genéticas, principalmente na pessoa que teve o tumor, para ver se a família tem um risco maior de desenvolver. Interessante isso, doutor. Mas acho que para falar mesmo para as pessoas, né, é possível a gente prevenir de uma certa forma, se cuidando, né, e sempre se observando muito, né, doutor? Você que trabalha direto com isso, eu acho que deve ser muito complicado dar um diagnóstico para um paciente, né? Primeiro que a gente já vai ao médico, a gente já vai mais fragilizado, né, com receio do que pode vir. E quando é uma doença que a gente sabe que tem que ter uma atenção especial para ela, também deve ser muito desafiador. O que você tem observado hoje? Que a tecnologia está avançando, que as pessoas estão conseguindo entender melhor e fazer o tratamento de uma forma menos traumática. Vou dizer traumática porque a gente vê que os cabelos caem, né? E que as pessoas começam a se sentir, a estima baixa, às vezes a perda de peso é muito grande. Então, o que você tem sentido dos pacientes, doutor? Sim, eu tenho sentido que está mudando essa... Porque antigamente, quando a gente falava câncer, as pessoas mal sabiam qual era o diagnóstico exato, se estava inicial ou não, e já considerava como uma sentença. Graças a Deus isso tem mudado e mudado muito. As primeiras consultas sempre, as pacientes ficam muito ansiosos, né? Como que vai ser o tratamento, qual que são as chances, mas hoje com a medicina evoluída, novos exames, novos tratamentos, a gente consegue uma chance de cura muito alta. E o tratamento, de forma geral, não costuma ser esse bicho de 7 cabeças. Costuma ser bem tolerado na medida do possível, tem os seus sintomas, mas acompanhando direitinho com o seu médico, esses sintomas são aliviados e essa fase passa. E fazendo direitinho, a chance de cura existe. Isso é muito bom, né, doutor? Eu acho que deve ser o melhor diagnóstico, né? O final, está tudo bem com você. Sim, é uma felicidade muito importante. É uma felicidade do paciente e do médico também, que a gente fica feliz porque a gente cria um vínculo muito grande com os pacientes. Com certeza. Doutor, muito obrigada por hoje. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço, Abi. Para mim é um prazer enorme estar aqui poder passar informações importantes. Conte com a gente e volte sempre, por favor. Obrigado, Abi. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, @doutor_Rafael Zapata, _oncologista, e o telefone é o 11 4795 4795. Facinho, né, doutor? Facinho. Ótimo final de semana. Muito obrigada, Abi. viu? Obrigado.